Pronto para mais uma aula, pessoal? Nessa aula a gente vai falar de multiplicação de números racionais. Veja lá. Multiplicação de números racionais a gente tem dois formatos, lembrando, né? Os números racionais estão na forma fracionária e na forma decimal. Mas aqui é muito mais fácil que adição e subtração, porque quando a gente tem multiplicação, aqui com frações positivas, basta com que a gente multiplique o numerador e o denominador. Veja no exemplo da letra A. A gente tem 3 oitavos vezes 2 quintos. Né? É só fazer 3 vezes 2 em cima, 8 vezes 5 embaixo. Quanto que fica? 6 em cima, 40 embaixo. O que eu posso fazer? Simplificar essas frações por 2 no caso, que a gente fica com 3 vinte-avos. Ou, para quem lembrar, a gente tem aqui a regra do cancelamento, ou a lei do cancelamento. Veja, 3 oitavos vezes 2 quintos, eu posso simplificar o 8 e o 2 por 2, ficando com 4 e 1. Daí sim eu parto para a multiplicação. 3 vezes 1 em cima e 4 vezes 5 embaixo, ficando direto com 3 vinte-avos. Aqui a gente não precisa mais simplificar, porque a gente fez uma espécie de simplificação através da regra do cancelamento antes. De modo similar aqui, você pode observar tanto na letra B quanto na letra D. Na letra D é o único caso que você tem que reparar que embaixo do 4, a princípio, não tem nada, né? Olha lá, aqui, ó. Embaixo a gente não tem nada e depois na sequência aparece um 1. Por quê? Estou falando de número inteiro, né? Então, o denominador, 1. Depois ele fez 4 vezes 5 em cima, 1 vezes 6 embaixo e, por fim, encontrando 20 sextos, simplificando 10 terços. É bem mais simples que adição e subtração. Né? Vocês também já estudaram com números decimais. O que a gente tem que fazer? Quando a gente multiplica, por exemplo, 3 inteiros e 5 décimos e 13 centésimos, basta multiplicar 35 vezes 13 e contar quantas casas decimais. O primeiro número, veja lá, tem uma casa decimal. O segundo número tem duas casas decimais. A gente soma e o número de casas decimais da nossa resposta é 3. Então, por isso que a gente fica a multiplicação de 35 por 13 dá 455. 455 o quê? 455 milésimos. Aqui a gente também pode aproveitar para falar um pouquinho da regra de sinal. A multiplicação ela não difere. Quando você tem um número negativo, você só tem que tomar cuidado com o sinal. Veja lá, na letra A você tem um produto de um número negativo por um número negativo. De um número negativo por um positivo. O resultado, veja só, né? Sinais opostos, fica negativo. Isso na multiplicação. Repare que é outra regra. Né? Toma cuidado na individualidade de cada regra de sinal. Aqui eu estou falando da regra de sinal da multiplicação, que é diferente da regra de sinal da adição e da subtração. Já na letra B, o produto de um número negativo por um negativo. Então a resposta fica o que? Olha aqui, ó, não tem sinal na frente, então o número é positivo. Então quando eu multiplico dois números que são negativos, a minha resposta é positiva. Aqui no caso está sendo feita através da lei do cancelamento. Mas você poderia sim ter feito 8 vezes 21, 15 vezes 4 e depois com o resultado simplificado a sua fração também. Né? Veja mais alguns casos especiais. Aí quando se multiplica por zero, você já sabe, veja lá na letra A, o resultado dá zero, tanto antes quanto depois. Quando você multiplica por 1, o valor se mantém, veja lá na letra B. Isso na E e na B mostrando para frações, na C e na D mostrando para números decimais. Multiplicação por zero, o produto, a resposta é zero. Multiplicação por 1, o resultado é o próprio número, seja ele positivo, seja ele negativo. Só retomando, né, lembrando que aqui as propriedades que a gente tinha da multiplicação antes se mantêm. Né? A gente tem lá a propriedade comutativa, que permite que a gente faça a troca dos meus termos e o resultado não vai ser alterado, troca a ordem. Veja aqui na letra A, tem um exemplo. Troquei o 3 quintos por 1 meio. Eu também
tem a propriedade associativa, que me permite trocar a ordem dos parênteses para mudar a ordem de resolução, tá? Então, na primeira eu estava resolvendo essa multiplicação primeiro, esse produto, e depois, na segunda parte, em vez de usar aquilo, eu mudei a ordem dos parênteses, onde eu vou resolver 1/3 vezes 6, que é muito mais fácil de ser resolvido. Totalizando em menos 5/4, porque eu tenho um número positivo e um número negativo. Na letra C, a gente tem a operação entre os parênteses, né? A gente pode resolver de duas maneiras. Vejam só, é a mesma conta tanto nessa linha quanto nessa linha que eu estou pintando de verde aqui. Amarelo e verde são a mesma conta. A primeira foi resolvida primeiro dentro do parênteses, 0,5 mais 1,4 dá 1,9 e depois eu faço a multiplicação. Ou eu posso multiplicar menos 2 vezes 0,5 e menos 2 vezes 1,4. Né? Cada resultado 2 vezes 0,5 dá menos 1. Menos 2 vezes 1,4 dá 2,8 negativo. Então, a gente tem um total, dois números negativos. A gente soma e mantém o sinal, totalizando menos 3,8. E a multiplicação de racionais é utilizada também para o cálculo de fração de um número ou de uma quantidade de uma medida. Veja os exemplos. Terça parte. O que é terça parte mesmo? A terça parte é 1/3. 1/3 de quanto? 15. É só você multiplicar 1/3 vezes 15, podendo completar com 1 aqui de baixo. 3/5 de uma dívida de R$85. Então, estou calculando 3/5 de 85. Tá? Então, eu multiplico. Posso colocar aqui 1 de baixo, vai ficar 3 vezes 85 em cima, 5 vezes 1 embaixo. Posso fazer a lei do cancelamento ou simplificar depois na resposta. Então, 3/5 de uma dívida de R$85 é R$51. É exatamente a mesma coisa. Vamos fazer um exemplo? Marta saiu de casa com uma quantia de dinheiro. No supermercado gastou 7/15 do que possuía. Em seguida, na farmácia, gastou 3/4 do que havia sobrado. Então, veja, 3/4 do é você juntar a palavra de mais o. Então, de uma quantidade do que havia sobrado. Então, calcule a fração da quantia inicial que Marta ainda possui após esses dois gastos. Tá? Então, veja lá. Ela gastou 7/15. Então, ela tinha 1 inteiro. A gente representa a quantia que ela tinha por 1 inteiro. Eu vou subtrair 7/15 aqui. Eu vou usar a subtração. 1 inteiro, a gente sabe que é a mesma coisa, equivalente, né? A fração equivalente, 15/15 menos 7/15. Veja lá, quanto que sobra? 15 menos 7 dá 8. Então, sobrou ainda 8/15. Só que ela gastou 3/4 do que havia sobrado. Então, é para a gente calcular qual a fração que ela ainda tem. Então, agora eu vou calcular 3/4 D. D é a mesma coisa que multiplicação. D quanto? De 8/15. Deixa eu arrumar aqui. 8/15. Então, posso multiplicar aqui. Vou usar a lei do cancelamento. Eu vou simplificar o 15 com o 3. Aqui vai ficar 5, porque eu dividi por 3. E aqui vai ficar 1. Eu vou cancelar aqui, veja, o 4 com o 8. Vou simplificar por 4. Aqui vai sobrar 1. E aqui vai sobrar 2. Então, me sobrou aí, fazendo 1 vezes 2 em cima, eu vou obter 1 vezes 2,
2. Embaixo, 1 vezes 5, 5. Então, ele gastou, reparem que isso aqui é o que ele gastou. Ele gastou, então, 2/5 do que sobrou, tá? O que eu faço agora? Eu vou pegar esses 2/5 que ele gastou na segunda etapa e vou juntar com os 7/15 que ele tinha gastado lá no supermercado. O que eu vou obter? Fazendo a fração equivalente, multiplicando por 3 a primeira fração, eu vou encontrar 6/15, multiplicar em cima e embaixo. Mais 7/15 que eu já tenho. Então, eu vou ter um total de gasto de 6 mais 7, que dá 13/15. Certo? Esse é o tanto que ele gastou no supermercado e na farmácia. Total, então, quanto que sobrou, quanto que ele ainda tem de dinheiro, né? Basta que você encontre o quanto que falta para completar o inteiro, né? Veja lá. 15/15, que é um inteiro, menos 13/15, sobrando 2/15. Certo, pessoal? Antes do próximo vídeo, faça os exercícios da página 65 e 66, do exercício 5 até o exercício 9. Até o próximo vídeo.